Na época você foi o primeiro bailarino, porque isso é legal também, né? As pessoas às vezes não sabem. Você fala, você é o primeiro bailarino. Tem alguns primeiros bailarinos numa companhia clássica, claro, porque ele não vai conseguir ser um só dançando todas as restas. O primeiro bailarino, na verdade, são aquele que é atribuído à função dos protagonismos dos espetáculos. Então, hoje em dia, não só no balé, mas no canto lírico também é assim, não é prudente você fazer uma apresentação e no dia seguinte repetir a apresentação e no outro dia a apresentação. Então, o corpo vai embora, né? O corpo vai embora, enfim, as voz, cordas vocais, tudo assim. Musculatura, articulação. Então você precisa, um jogador de futebol joga na quarta, tem que parar para jogar depois só no domingo. Ele não joga sábado, domingo, segunda, terça, não aguenta. Não dá, exatamente. O cara quebra. É um atleta, né? Um atleta. Né? Então existe essa questão da preservação do tempo de descanso, etc. e tal, de recomposição. Dependendo da temporada, às vezes você aguenta fazer um fim de semana direto, mas depois você precisa dar uma dosada nisso, porque é isso, tem uma hora que você tem que saber alternar esse processo de treinamento e descanso. Então, geralmente existem, na minha época que eu estava em função, haviam 4 primeiras bailarinas. Ana Botafogo, Nora Esteves, Cecília Cash e Áurea Hamelin. Né? A minha geração eram essas 4 primeiras bailarinas e mais... E éramos os 3 primeiros bailarinos. Que faziam o mesmo... Se colocavam na mesma posição, digamos assim, em cada resta daquele balé que iriam dançar, de forma teoricamente igualitária, falando de coreografia, mas completamente diferentes em cena. Era aí que eu queria chegar, para falar de sempre como eu observei você como bailarina. E essa nossa conversa aqui, ela explica totalmente isso. Você, e naturalmente você e Ana Botafogo acabaram fazendo uma dupla que ficou mais, né? Conhecida, Vocês dois fizeram essa duplinha que ficou, né? Colou ali, chamam, né? assim, como se fosse partnership, né? Que assim, é aquele casal que o público gosta de acompanhar quando eles estão juntos e enfim... Exatamente. Por conta de como contracenam juntos, ou como que eles se equilibram, enfim, né? Nas suas propostas. É impressionante, porque tudo que eu via de vocês dois dançando era totalmente... Não dava para falar assim, não, e se trocar e botar outra? Não dava. A liga, de verdade, sempre, na minha opinião, sempre foi. Quando vocês dançavam, a história se contava de outra maneira. É porque era divertido também, né? Então tinha essa questão. Não é que não havia concentração, não se tratava disso, mas se tratava de uma entrega. De uma entrega para aquilo que estava se trabalhando, se vivendo, etc. e tal. E a preocupação não estava... numa questão comparativa com o que viria depois ou com o que aconteceu antes. A questão é você se comparar com você mesmo, do seu melhor que você pode dar, né? E não com que o outro, né? O outro girou mais, fez mais piruetas, ou saltou mais, ou não sei o quê. Isso daí é o teu tempo. Eu costumo dizer assim, às vezes, quando eu vou trabalhar com algum bailarino ou dirigir alguém, é lembrar o seguinte, no momento que você está em cena, não queira fazer parecido com ninguém. Faz o seu jeito de fazer, porque o público está querendo ver você, não está querendo ver outro. Se quisesse ver outro, ele vai no outro dia. Não é? Não é? Então... Perfeito! Perfeito, maravilhoso. É isso, cara. É isso aí. Mas eu acho que essa identidade que eu estava falando da questão artística, se é que se pode falar assim, eu sempre senti... Quando era apenas bailarina, não tinha não navegava ainda na parte dos atores, né? E nem de musicais e nada. Eu sempre senti que a falta da comunicação mais autêntica e mais... Artístico é difícil dizer, né? Não é bem essa palavra. Mas assim, eu sempre senti que o balé clássico, em alguns momentos, poucos conseguiam comunicar muito bem uma história. Tirando a coreografia igual, todos têm que fazer ali, talvez um tenha tecnicamente, faça um dubletur diferente do outro ali, mas... Uma quicada aqui. Uma quicada ali, outra ali, não. Mas tudo, teoricamente, a coreografia é para ser executada daquela forma,
meio que parecida, quase igual todos eles, né? Sim. O primeiro bailarino vai fazer aquele balé naquele dia, e aquela coreografia é aquela. O outro vai fazer aquela coreografia, a mesma coisa. Então não muda essa parte técnica, mas o que muda é a comunicação da história, entendeu? Então eu sempre senti em você e senti na Ana que essa comunicação da história, da gente falar assim, ah, tá, ah, é isso, que é o que a gente precisa pro público. A dança, ela, para quem nunca foi ver um balé clássico, por exemplo, chegar de cara, sem saber o que a história é, sem ter nenhum conhecimento daquilo, e sentar ali, de repente ele pode ter duas coisas. Ele pode falar assim, pô, que legal, não entendi nada, mas achei muito legal. O cara que já vem com um pré, que já estudou, já sabe a história, quais são os personagens e tal, pegou o libretinho ali, deu uma estudadinha antes, ele vai sentar, independente se você vai mostrar ou não. Eu conheço essa história. Então ele entrou ali, agora eu já sei. Ah, ele entrou ali, o quebra-nozes, esse garotinho aí, o filho... Ele vai saber. Mas eu acho que o interessante da dança é quando ela é muito ligada a essa parte da atuação, do ator dançando, eu acho muito legal, porque ela consegue penetrar em qualquer tipo de público. Esse que é o estudado e o cara que também não tem a menor noção, porque vai bater nele de alguma maneira. E alguma hora ele vai começar a ter uma catarse ali, assistir os primeiros 15 minutos, 20, daqui a pouco ele já tá dentro daquele universo da não palavra. Exatamente. E aí quando ele entra nesse universo da não palavra, pronto, ele tá sendo empurrado ali de acordo com o que ele tá assistindo, tá ouvindo, tá vendo, quando viu, ele se definiu bem, sabe, já entendeu. E eu acho que o papel do bailarino que tem esse olhar mais do ator ligado a tudo tá ao mesmo tempo, é muito mais producente para um público que talvez seja mais leigo naquela situação. Entendeu? Agora, você sabe que você está falando uma coisa que vem complementar um tema que a gente começou um pouquinho lá atrás, de como que as coisas acontecem. Por exemplo, eu para chegar aqui, não pensei duas vezes, é o Waze, né? Tá, não sei o quê, você não para nem para perguntar, porque ninguém para hoje em dia para perguntar nada para ninguém. Então, pega o Waze e vai, né? Então, tem essa coisa que, na nossa época, quando a gente começou, não tinha Waze. Você, para chegar, você tinha que ter um feeling para saber entender para que lado que você vai. Você tinha que entender um pouco a geografia, tinha que saber o teu objetivo. Vou sair daqui e vou em tal lugar. O Cruzeiro do Sul tá virado para onde? Então, não sei o quê. E aí você vai por aí. Então, hoje em dia, quando, às vezes, um artista vai entrar em cena, ele não entra com essa questão de observar tudo aquilo que você tem que mobilizar para que o público participe. Então, o cara, às vezes, se prepara pela Google mesmo, já sabe, é o meu personagem, o que é isso, aquilo, é outro, né? Dá uma estudadinha o que o Google dá, mas pouco entende da importância de você se colocar na luz corretamente, pouco entende do que o figurino pode te dar de possibilidades, pouco entende do como que você articula com a cenografia, com o cara, não sei o quê, com não sei o que lá, com a contra-regragem que está trabalhando para o espetáculo. Então, quando você é um artista que está atento a tudo que te circula, acaba que você carrega uma série de possibilidades com você em cena, instrumentalmente falando, que essa deixa chega para o público de um jeito, porque você nunca está mal colocado. Você está sempre bem colocado, você entende a luz, você entende o ângulo, você entende os objetivos daquela cena. Então, às vezes, o que você dizia da não palavra é isso. Você, às vezes, não precisa dizer palavra, mas você está dizendo tudo que você está exatamente no lugar certo o tempo inteiro, na hora certa. Né? Então, a coisa chega, porque, às vezes, é isso. Quando alguém te faz uma pergunta, às vezes, se você não responder, mas olhou e prestou atenção, você já está... A pessoa mesmo está se respondendo. Ela tem o tempo de poder, né? Mas ela precisa disso. Se você não virar as costas, vai ficar com a pergunta aí. E aí? E aí? E aí? E aí? Não é? Não é?